E aí, gente? Tudo certinho? Tudo beleza? Que bom, graças a Deus, sempre. Deu algum problema aqui, deve ter faltado luz aqui. Tá começando a acender, não sei se de repente vai ficar meio escuro aí para vocês, espero que não. Eu ia até brincar com o Rivaldo aí, vou brincar com o Rivaldo, né? Afinal a gente só brinca com quem a gente gosta. É que tá lá 20 minutos rodando, que eu tive que acertar o relógio, mas vamos fazendo o vídeo aqui. São 12h40. Eu vi o vídeo dele, ele falou que normalmente chega a 8h30 lá no criador dele. São 12h40 que eu tô chegando agora aqui no meu criador para fazer as coisas. E me deparei aí com essa cena, mas pelo jeito realmente deve ter faltado luz, que eu tô sentindo que os ventiladores estão numa rotação menor. Mas antes de começar eu tinha parabenizado o Liciardo, o Júlio e tal, todo mundo, né? O Júlio eu não tinha parabenizado, o Júlio eu vou parabenizar agora. Meu amigo Júlio, dos Canário Vermelho Mosaico, chegou em 24 mil inscritos. Parabéns, Júlio. Eu faço questão sim de parabenizar todos os amigos aí que eu acabo interagindo aqui, né, no canal. Muitas vezes as pessoas podem pensar que tem disse-me-disse, que tem uma certa inveja. Não tenho nada disso não. Faço questão, como sempre disse, fui muito bem recebido pelos mais antigos que estavam aí na internet. Torço sim pelo sucesso de todos vocês. Isso é sinal de capacidade, de competência, de carisma, senão vocês não iam chegar aonde chegaram, e por isso que eu faço questão sempre de dar os parabéns a todos vocês, porque vocês merecem, vocês estão, como eu falo, levando a paixão da criação de canários, esse ramo de canaricultura, ao povo de todos os cantos, nem mais do Brasil, né? Do mundo. Então hoje o especial vai pro Júlio, assim como eu já fiz com o Liciardo, com o PH e com o Rivaldo. E por que eu tô fazendo isso? Tô falando porque eu vi o último vídeo do Rivaldo aí, de apertar o botãozinho lá, de acelerar o meu vídeo aí, que é comprido e tal. E falar, né, como ele falou, manejo não se discute, e realmente isso eu também falo direto por aqui. Por quê? Vamos lá, gente. Adorei o jeito que ele fez de botar os comedores todos para um lado e realmente deixar um lá no canto para os canários que são mais fracos ou mais passivos. Isso realmente também é uma bela dica, belo macete, né? E eu sempre tô falando aqui que eu tô de olho no canal dos amigos, porque eu não sei tudo, né? Sempre um pulo do gato, um macete é sempre muito bem-vindo dentro da criação. E o que acontece? Que às vezes eu tô me tornando repetitivo dos sustos que eu levo, como eu falo para vocês. Por quê? Vejam bem, gente, eu ainda estou em transição. Eu estou numa mudança de manejo. Quem acompanha aí tá vendo isso. Por quê? Antigamente eu criava os meus canários à base de sementes. Como eu falei para vocês, eu tentei introduzir num primeiro momento a estruzada, que não foi bem-vinda por eles. Eles mais jogavam fora do que comiam. Aí depois eu tentei administrar a farinhada seca. Então era sementes e farinhada úmida, detalhe. Aí eu tentei inserir a farinhada seca. Também não foi muito bem recebida por eles. Quem acompanha vê que a minha reclamação toda hora que a farinhada mofava e eu tinha que jogar uma quantidade grande de farinhada fora. E isso realmente me deixava incomodado.
Falei, pô, não é possível. Eu vejo lá o vídeo do Júlio, o Júlio tá dando farinhada seca lá para uns bichos, os bichos estão crescendo perfeito. Eu vejo os vídeos do Rivaldo, vejo a quantidade de pote que o Rivaldo tá colocando e a molecada pega direto. Por que que eu não consigo fazer isso? Onde está o meu erro? O que é que está acontecendo errado? É o que eu falo sempre para vocês. A gente tem que estar sempre ligado, sempre antenado. E foi aí que eu comecei, que nem eu falo, fazer a meia-culpa. Onde que eu estou errando? Porque na minha cabeça de antigo, pássaro tem que crescer comendo sementes. Só que lembra que eu sempre falo da escala de preferência dos bichos? Eu comecei a notar isso. E achava que se eu não colocasse semente para os meus pássaros, porque eles já estavam acostumados há muito tempo, eles não pegariam. Foi quando eu tomei drasticamente a decisão de retirar as sementes. E vocês acompanham, vocês veem que os canários, opa, não tem semente, não tenho o que comer, eu vou comer a outra coisa. Assim como a linhaça que eu coloquei agora, que eu também fui num outro grande criador e vi que ele dava lá, eu falei, pô, mas a ideia que eu tenho, eu já dei. Eu esqueci há muito tempo atrás de trocar em um dos casais as sementes. E quando na outra vez eu fui trocar, quando eu olhei, nossa, só tinha sobrado no pote a linhaça. Eles tinham comido tudo, menos a linhaça, eles deixaram ali. Então, o raciocínio que eu tinha é que eles não comeriam. Mas quem não comeu foi apenas um casal. E eu tratei aquilo para o nível de todos. E novamente fui na casa de um outro criador. Por que que ele lá come e os meus aqui não comem? Vocês têm percebido que eu sempre tenho falado para vocês que eu colocava uma quantidade de comida variada e muito grande. Então eu trabalhava com 3 potes de semente, lembra disso? Um pote de estruzada, um pote de farinhada seca, 5 baias de comida, sendo com 3 produtos diferentes, mais a farinhada úmida lá dentro com arroz. Então estava tendo muita comida, muita fartura, muita variedade, e os canários estavam lá tranquilex. Ah, eu vou comer o que mais me interessa. A preocupação ficava para mim, de ficar preocupado que a comida ia azedar se eles não comessem naquele tempo. E eu aqui raciocinando, qual foi, até o Rivaldo fez ontem lá, e eu já tinha adotado aqui. Eu falei, pô, mas se eu boto um pote cheio, e sobra, e mofa, e eu tenho que jogar fora, pô, peraí, vamos raciocinar. Então eu só vou colocar meio pote. Comecei a fazer por aqueles lá das gaiolas juntaram juntas, porque só tinha na faixa de 7 passarinhos. Então não há necessidade de colocar tudo. Vamos colocar somente a metade, afinal eu estou todo dia aqui. Só que o meu raciocínio, como é que continuava? Pensando lá na frente. Eu queria diminuir a quantidade de potes, imaginando, se eles pegarem bem a farinhada seca, eu boto 2 potes. Se eu boto meio pote para aqueles 7 canários, a voadeira tem em torno de 12 a 15, eu coloco 2 potes cheios, vai dar e vai sobrar. Amanhã eu estou aqui. O raciocínio qual era? Eu não falei que para trocar a farinhada ou adicionar a farinhada em 10 minutos, 15 minutos estava tudo pronto? Então eu estou trocando 1h30, que era o prazo que eu levava. Vocês têm visto aí quantos potes eu ainda estou lavando, né, botando para secar. Então eu estava trocando 1h30, que era a troca de alpista, troca de semente. Dia sim, 2 não. Então era segunda-feira eu troquei alpiste, folga terça e quarta. Na quinta eu já teria que trocar sementes de novo.
Só que eu ainda tenho todas as outras tarefas, seja de trocar água, seja de trocar grade, seja de lavar grade. E isso estava me preocupando. Falei, não, eu tenho que encontrar um jeito de poder ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de sossego, ter um pouco, eu não posso dispensar tanto tempo para aquele pessoal, eu tenho que folgar um pouco mais. E isso já estava me fazendo perder os cabelos. E eu sempre pensando. Vocês veem que eu fiz vídeo aí que eu tinha colocado 2 potes de farinhada e ficava aquela baita discussão. Aí antes de ir embora eu aumentei para 3. Peguei o conteúdo de 2 potes e passei para 3 também, para não ficar lotado. E aqui o que era 1 passou para 2, que era em relação a linhaça. Ficou 5 e houve uma tranquilidade. Vou contar um segredo para vocês. Hoje é segunda, domingo e sábado eu não dei farinhada úmida. Eles estão vivendo à base de farinhada seca, o resto das sementes e a linhaça que eu completei ontem. O arroz está aí que eu trouxe ontem para dar, acabei não dando, vou dar hoje, agora há pouco. Ontem no vídeo do Rivaldo, ele também comentou uma coisa super importante que vocês precisam ter em consideração. Ele cria vermelhos, linha clara, que precisa colorir o tempo todo. Os meus da linha escura, o lipocromo, lembra que a gente já falou? Ele não é o que é mais bem avaliado, que ele tem mais importância. Nós vamos ver o que? O negro, a eumelanina, negra ou marrom do pássaro, qual que seja. Então, se o cara, quando chegar lá na frente do juízo, aquilo berrar de tanto negro, o cara vai olhar, pô, mas o amarelo não tá tão bom, o vermelho não tá bom, mas caramba, mas olha a quantidade de preto que esse canário tem, que é absurdo. Então, eu já não tenho que trabalhar da mesma forma, apesar que a minha farinhada seca também tem cataxantina e também tem luteína. Então eles também estão recebendo uma fonte de pigmentação. E aí eu não estou trabalhando com a farinhada úmida lá dentro por 2 dias, vou colocar hoje. Então isso aí vocês têm que ter em mente. E ontem eu tinha... Quando eu cheguei cedo, eu tinha visto, dei uma passada geral, bati nos potinhos para dar uma soltada, vi que já estava em alguns lugares reduzido e dei uma equilibrada para que durasse o dia inteiro e só hoje, quando eu chegasse, fosse necessário repor. Não! De novo, para minha surpresa, eu antes de ir embora, eu dei uma repassada geral. Em alguns lugares eu fui obrigado a remanejar. Eu não tinha 3 potes, como estava bem baixo, o que eu fiz? Para evitar aquele problema que já foi falado de tirar de uma gaiola, de uma voadeira para outra, agora eu trabalho internamente sempre dentro da mesma voadeira ou gaiola. Então, como tinha 3 potes, eu remanejei a quantidade para os outros 2 e acrescentei mais metade num 3º pote para me dar uma tranquilidade de quando chegasse aqui, que eu já sabia que eu ia chegar mais tarde, eu tá tranquilo. Só que eu vou mostrar para vocês. Eu não estou conseguindo, eu e os canários nesse sentido, a gente ainda não está conseguindo chegar num acordo de consumo que me dê uma tranquilidade. Deu para entender? Então eu estou com um problema. Se eu colocar muita quantidade, pode sobrar e mofar, coisa que eu não quero. Então eu estou trabalhando com uma quantidade mais reduzida para que eles consumam tudo. Beleza? Vou dar uma mostrada para vocês. Ó. Reparem que eu falei nas meninas comilonas. Olha como é que está aqui a situação aí. Raspinha do tacho, ó, eu tinha completado ontem, ó, já essa aqui, ó, tem um pouco mais e aqui quase nada. Olha aí, a mesma coisa, aqui tem mais, ali tem menos. Olha aqui a situação, quanto sobrou aqui, olha aí o que sobrou de linhaça,
E olha o outro pote. Olha aí. Ó. Olha aqui, ó. Sendo que ontem, antes de ir embora, aí. Então tem bicho que tá comendo, né? Ó, muito mais do que eu tô conseguindo raciocinar. Então, o que está acontecendo? Muitas vezes eu estou sendo obrigado a colocar quando eu chego, e antes de ir embora eu também tenho que ficar esperto para que me dê uma tranquilidade, para caso aconteça alguma coisa, eles tenham suporte para amanhã. O Rivaldo falou que a quantidade que ele coloca lá dá para 2 dias. Ele trabalha acho que com 6 potes, né, de farinhada. Eu estou trabalhando com 3. Então o que eu estou tentando fazer? Pela quantidade de umidade que tem aqui, eu estou trabalhando com potes com menos e faço a compensação dos bichos, né, dos potes. Então, que nem eu falei, eles tinham um restinho de semente, a linhaça e a farinhada seca. Agora, conforme for, como eu ainda vou preparar a farinhada úmida agora, eu vou dar uma completada num outro pote para dar uma tranquilidade para eles, porque eu sei que a partir do momento que eu for adicionar a farinhada úmida, eles vão para a farinhada úmida e vão esquecer a farinhada seca. Ou eu paro, deixo eles consumir o restinho que tem de farinhada seca e acrescento logo a farinhada úmida. E conforme for, o que eu falo? Aí sim que eu vou modificar. Para não dar farinhada seca, o pote que ficar vazio, eu dou uma extrusada ou dou uma aveia, que é para poder modificar o paladar, diversificar também a comida para eles. E uma coisa que eu tenho que ser super honesto em falar, que é uma das coisas que eu venho raciocinando e me preocupando, como eu ainda estou nesse período de transição, sementes, farinhada. Ontem eu fiquei aqui, peguei lá uma galera e fiquei cortando unha e pingando Ivomec, então acabei pegando pássaro por pássaro na mão. Eu sinto os pássaros mais fortes, mais pesados. Eu não vejo pássaro embolar aqui, não embola mais pássaro aqui no meu criador. Eu vejo uma disposição maior dos pássaros, essa é uma grande realidade, tá? Então, a princípio, eu vejo essa disposição maior nos meus bichos em relação a tantos anos que eu vinha criando, basicamente com semente. Hoje, que vocês viram, eu dei semente no sábado e sobrou um pouco de semente para quem tinha no domingo. Miau! Continuo trabalhando na farinhada seca, vou adicionar como já foram 2 dias de linhaça, agora eu vou instituir outra coisa, ou eu vou colocar extrusada, ou eu vou colocar aveia. E detalhe, vocês que acompanham aí, já foi um pacote de 5 quilos de farinhada seca. Já foi, acabou. Já abriu o segundo pacote. Aí a gente vai entrar em valores financeiros, que a farinhada está saindo a R$10 e que a mistura de sementes sai mais barato. Gente, aí é o bolso de cada um, a ideia de cada um. Vou mostrar aqui só uma coisa rapidinho. Tchau! Olha lá, para falar que eu não estava mentindo, 13 horas e eu não cuidei da molecada. Então, estou parando por aqui. Um abraço aí pro Rivaldo aí. Realmente, é como eu falei, a gente está se moldando, estou mudando o meu manejo, tentando ainda entender os pássaros, porque é eles que têm que se ambientar com a nova comida, a nova refeição, mas eu acho que é desse jeito que está dando certo, em função de como eu estar pegando os pássaros na mão, eu acho que sim, que eles estão mais sadios. Valeu, gente? Um abraço enorme, gigante no coração de todos.
Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!